se secou. E quando o ribeiro se secou, a Bíblia nos diz que veio a palavra do Senhor sobre o profeta dizendo: ora, vai para Sarepta de Sidom, e lá eu já ordenei a uma viúva que ali te alimente. E a Bíblia nos diz que quando o profeta chega até Sarepta, ele encontra a viúva catando graveto para lhes fazer uma refeição para si e para o seu filho. E a Bíblia vai nos dizer que quando Elias chega até aquela viúva, ele lhe pede para que ela lhe faça um bolo. Ora, é bem verdade que quando ele pede para que aquela viúva lhe fizesse um bolo, a Bíblia vai nos dizer que ela conta para ele dizendo: ora, meu Senhor, eu estou catando estes gravetos para fazer a última refeição para mim e para o meu filho, e logo depois iremos morrer. Ora, é bem verdade que quando Deus quer abençoar alguém, Ele já providencia, aleluia, antecipadamente. Ele não deixa para depois, Ele já antecipa a bênção que vai entregar para aqueles que necessitam. Ora, talvez eu vim pregar para esta noite, aleluia, para alguém que esteja aqui necessitando de algo com urgência. Eu tenho uma notícia de Deus para você aqui hoje. Deus, Ele já antecipou a sua bênção e a sua vitória. Ora, é bem verdade que o profeta vai dizer para aquela viúva: não temas, apenas faça o bolo primeiro para mim. É bem verdade que aquela viúva, ela obedece à voz do profeta, faz a refeição para o profeta, e logo em seguida ele profetiza sobre aquela casa dizendo: não vai faltar farinha, não vai faltar azeite, até o Senhor mandar chuva sobre a terra. Ora, é bem verdade que tem alguém que entrou aqui nesta noite e está necessitado de algo de urgência de Deus, mas eu tenho uma palavra de Deus aqui nesta noite: não vai faltar farinha, não vai faltar azeite, até o dia que o Senhor abrir aquela porta, até o dia que o Senhor derramar chuva sobre a terra. E a Bíblia nos diz que após o profeta comer daquela refeição, a Bíblia vai nos dizer que Elias ficou ali um tempo. E quando o profeta está durante um tempo naquela casa, a Bíblia vai nos dizer que o filho daquela viúva veio a óbito. E aquela viúva entra em desespero. Ora, mas quando o profeta de Deus ele chega com a providência de Deus, ele chega com o milagre de Deus. E a Bíblia nos diz que Elias pega aquele menino, sobe até o quarto, ora naquele menino e pede para que Deus traga novamente a alma daquele menino. E a Bíblia vai nos dizer que Deus trouxe de volta a vida do filho daquela viúva que havia morrido. Ora, quando aquela viúva olha para aquele milagre, ela vai dizer: verdadeiramente o Senhor é homem de Deus, e a palavra do Senhor está sobre você. Ora, é bem verdade que quando Elias ora sobre aquele menino, vem sobre ele novamente a palavra do Senhor para que ele se apresente a Acabe. Ora, é bem verdade que se você pegar o capítulo 16, ainda do livro de 1 Reis, você vai ver que Acabe ele havia se casado com nome de uma mulher chamada Jezabel, filha de Etibaal, aleluia, que era adorador de
Baal, dos Balaíns, deuses pagãos. E a Bíblia vai nos dizer que Acabe se corrompe através daquela mulher que era pagã e começa a adorar a deuses estranhos. Quando Elias começa, aleluia, a profetizar que não haveria chuva sobre a terra, a Bíblia vai nos dizer que agora começa uma perseguição, aleluia, sobre o profeta Elias. É bem verdade que Acabe manda uma comitiva para ir atrás do profeta Elias, e a Bíblia vai nos dizer que quando Acabe está atrás do profeta Elias, o mordomo por nome Obadia, ele vai à procura de Elias, e quando ele encontra com Elias, ele fala: olha, volta até o rei Acabe e diga para ele que eu irei me apresentar até a ele. Fala Saul o seguinte, fala para ele ajuntar toda a comitiva dele e subir até o Monte Carmelo, porque lá eu vou lançar um desafio. Peça para que ele ajunte toda a sua comitiva, pega todos os seus profetas de Baal e suba até o Monte Carmelo. Ora, é bem verdade que os profetas de Baal eram 450 profetas pagãos, mas o profeta de Deus era somente um. Quando você ler o capítulo 18, ainda no seu primeiro livro, a Bíblia vai nos dizer que Jezabel estava matando todos os profetas de Deus, e o mordomo Obadia, que era temente a Deus, ele pegava os profetas de Deus de 50 em 50 e escondia, e a Bíblia nos diz que ele os alimentava com pão e com água, com pão e com água. Oh glória! Sabe o que é isso? Quando os inimigos dos profetas de Deus se levantam contra eles, há uma resposta de Deus sobre as nossas vidas, porque bem-aventurado é o varão que não anda segundo os conselhos dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na lei do Senhor ele medita de dia e de noite, de dia e de noite, pois será plantado, aleluia, junto a ribeiro de águas correntes, cuja as folhas não caem, oh glória, pois tudo quanto fizer prosperará, oh glória. E a Bíblia vai nos dizer que quando Elias, eu estou correndo por causa do tempo, aleluia. E a Bíblia vai nos dizer que quando Elias chega até o Monte Carmelo, está lá o rei Acabe, e junto com o rei Acabe está os 450 profetas de Baal e os 400 profetas de Assíria. E a Bíblia vai nos dizer que Elias chega até diante do povo dizendo: até quando cochearei entre dois pensamentos? Se é Baal, sigam, mas se é Deus, sigam. A gente não pode ficar entre o muro, ou é Deus ou é Baal, ou é Deus ou é o Baal, aleluia. E a Bíblia vai nos dizer que agora Elias fala para eles: é o seguinte, já que vocês são muito, vocês vão pegar o altar, vai levantar o altar, vai colocar o sacrifício sobre o altar, mas não vai lhe botar fogo. Vocês vão orar ao Deus de vocês, e logo em seguida eu irei fazer o meu. E o povo agora começa a sonhar e dizer: boa, gostei,
Vamos fazer. E a Bíblia nos diz que quando os profetas de Baal começam a erguer o seu altar, começam a colocar o seu sacrifício, mas tem um detalhe: eles adoravam Deus de uma forma estranha, porque a Bíblia vai nos dizer que eles começaram a rasgar as suas vestes, começaram a se cortar com facas, e eles começavam a clamar ao Deus deles. Eles começaram de manhã, isso já era meio-dia, já havia chegado a tarde, e não havia obtido nenhuma resposta. Aleluia. E a Bíblia vai nos dizer que agora Elias faz o seguinte: agora chegou a minha vez, irei levantar o meu altar para o Senhor. Elias chama todo o povo, pede para que ergue novamente o altar, porque o altar estava todo quebrado. O altar estava quebrado, estava bagunçado. E o que me chama a atenção quando eu estava meditando nesta palavra é que Deus não se manifesta em altar quebrado. Eu trago na memória que domingo passado um varão pregou aqui sobre fogo no altar. E quando o varão estava pregando sobre fogo no altar, que a chama deveria permanecer acesa no altar, Deus me trazia a memória sobre essa passagem de Elias. Olha, é bem verdade que a Bíblia está repleta de homens que levantaram o altar para Deus. Mas quando eu entro dentro desta sagrada escritura, logo eu começo a entender que Deus não se manifesta em um altar que está quebrado. Elias começa a reparar de um lado, começa a reparar de outro, começa a olhar para o povo e começa a dizer: olha, é o seguinte, Deus não vai se manifestar em altar que está quebrado. Deus não vai se manifestar em altar aonde se adora a deuses estranhos, porque no céu só há um Deus. É fiel. Só há um Deus nos céus. Poderoso Deus, aleluia. E agora Elias começa a reparar de um lado, começa a reparar do outro. Ele chama o povo e diz: olha, pega agora 12 pedras, que a Bíblia vai dizer que aquelas 12 pedras representariam as 12 tribos de Israel. Ele agora pede para que faça um rego em volta do altar. Aleluia. Começa agora a colocar a lenha sobre o altar. Pega o sacrifício e coloca sobre o altar. E depois pede para que eles peguem vasilhas e coloquem água sobre aquele rego em volta do altar. Aleluia. Aí ele começa a Deus é dizer: tremendo. Jesus é o poderoso. altar está consertado deste lado, o altar está consertado deste outro lado. Aleluia. O sacrifício já está em cima da lenha. Olha, é bem verdade que nas terças está tendo uma campanha maravilhosa aqui para a honra e glória do Senhor, aonde Deus iria providenciar um cordeiro para Abraão, para que ele viesse a realizar aquele sacrifício. E Deus providenciará um cordeiro para si. Aleluia. Deus é fiel. Aí Elias faz o seguinte: olha, eu vou me ajoelhar agora.
Já consertei o que estava quebrado. O que estava bagunçado já não está mais. Aleluia, Jesus. Vocês agora vão ter que tomar uma decisão. Porque o povo já estava se corrompendo. O povo já estava se corrompido. O povo já estava adorando a deuses estranhos, a deuses pagãos. Elias, ele é conhecido por ser reformador, por ele ser um homem que andava com Deus, por ele ser um homem que era temente a Deus. E após Elias ter consertado o altar que estava quebrado, ele agora coloca os seus joelhos, Glória a Deus, aleluia, sobre o seu chão. Glória a Deus, aleluia. Eu imagino agora ele dizer: ó, eu não vou precisar rasgar as minhas vestes, porque a Bíblia diz que devemos rasgar os nossos corações e não as nossas vestes. Eu imagino agora ele dizendo: eu não vou me cortar, porque não precisa disso, não tem necessidade disso. Porque a Bíblia vai nos ensinar em Lamentações dizendo: põe a sua boca no pó, talvez assim haja esperança. Eu imagino agora, Deus tremendo, Jesus porque está poderoso. escrito no texto, ele começa agora a orar: ó Senhor Deus, Criador dos céus e da terra, manifeste-se aqui hoje, para que todo este povo veja de que o Senhor é Deus. Aleluia, Deus Todo-Poderoso. E a oração de Elias foi tão Deus rápida Santo, poderoso. que a Bíblia vai nos dizer que o céu se abriu. Aleluia, O fogo desceu sobre aquele altar. aleluia. E o sacrifício que estava sobre o altar foi consumido. Aleluia, Jesus. A água que estava em volta do altar foi consumida. Deus é fiel. E todo aquele povo que estava ali começaram a cair sobre os seus pés e a dizer: só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Eu aprendo aqui nesta palavra o seguinte: que para Deus me usar, antes de Deus me usar, eu tenho que estar na posição que Ele quer. Aleluia. Antes de Deus falar comigo, eu tenho que estar na posição que Deus quer. Antes de Deus abrir aquela porta que eu tanto pedi para Ele, eu tenho que estar na posição que Ele quer. Antes de Deus realizar o milagre de cura, eu tenho que estar na posição que Ele quer. Antes de Deus entrar no meu lar, aleluia, e deixar tudo em ordem, eu tenho que estar na posição que Deus quer. Foi falado aqui pelo pastor Amaro do rei Ezequias. Ele estava prestes a morrer, mas quando ele virou para a parede e orou a Deus, Deus acrescentou 15, acrescentou mais anos de vida. Deus acrescentou mais anos de vida, porque para Deus realizar o milagre tem que estar na posição que Deus quer. E nesta noite Deus está entrando com providência aqui neste lugar. Deus tremendo, Jesus poderoso, fiel. Aleluia. Maravilhoso Ô Deus. glória, meus irmãos, já chegou no tempo, já deu o horário, mas antes de encerrar, minha esposa vai louvar um louvor Deus Santo, Jesus bem grande. rápido, para não passar muito tempo. Aleluia.
Deus fiel, Glória. aleluia. Glória. Deus, aleluia. O maior desejo do inimigo é nos fazer parar de caminhar. Poderoso Deus, aleluia. O maior desejo do inimigo é com que as portas se fechem. Maravilhoso Deus, O aleluia. desejo dos nossos inimigos é colocar fraqueza em nós. Por quê? Se nós sentirmos fraqueza hoje, para não virmos para a casa de Deus, no dia seguinte ele vai querer colocar fraqueza novamente para a gente não vir. No terceiro dia ele vai fazer a mesma coisa. E assim sucessivamente ele vai fazendo, até chegar ao ponto de nós pararmos. E foi feita aqui uma oração de uma seguinte forma, para que estas portas não viessem se fechar. Porque a maior vontade do nosso inimigo é com que estas portas se fechem. Esta é a vontade dele. Mas a vontade de Deus é que estas portas venham permanecer abertas. Queira o inimigo ou não queira. Não importa como você entrou aqui nesta noite para adorar a Deus. Mas estas portas ela vai permanecer aberta para a honra e glória do Senhor. Pode soltar aí. Aleluia.